Ope, sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com o Caveira. E hoje, neste episódio e podcast, nós temos aqui na nossa frente nada mais, nada menos do que André De Luca. Gostaria de começar agradecendo, e para aqueles que não conhecem, vou logicamente dar a oportunidade dele também falar um pouco, contar um pouco da história de vida dele, da experiência dele aqui. É um prazer enorme estar recebendo, estar aqui conosco. Ele que é apresentador, ator, dramaturgo, professor, pai, literalmente um artista completo na sua essência, na sua atuação, uma pessoa que é admirada por todos aqui dentro do nosso gabinete e do nosso convívio também. Gostaria de dar as boas-vindas, seja bem-vindo, André. Obrigado, vereador Pacola, muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estou aqui bebendo meu Red Bull, né, que dependendo da pergunta já me dá asa, já saiu voando. Ele falou assim, eu vou tomar um cafezinho, falei, aceita um Red Bull? Também, porque daqui a pouco qualquer coisa já sai voando. Mas não vai não, aqui ninguém pode dar raia, né? Vamos lá. Gostaria de começar, para que as pessoas que nos acompanham, né, talvez algumas logicamente já te acompanham também, mas falar um pouco mais quem é André De Luca, contar um pouco da sua história. Eu gosto muito de trazer isso quando eu convido as pessoas para estarem aqui, em especial para mostrar as grandes dificuldades, os grandes desafios e os grandes sonhos. Eu acho que o que move o ser humano é o sonho. Então contar um pouco quem é o André De Luca, não o que o André De Luca se tornou, sim, mas quem ele é, de onde ele veio e o que ele fez, o que ele enfrentou para chegar onde ele chegou. Então, Pacola, eu sou o sexto ou sétimo filho de uma família somos 12 irmãos. Estou bem ali no meio e venho de uma família que minha mãe trabalhava muito para sustentar esses filhos, a maioria adotivos, e o meu pai é alcoólatra. Eu fui criado para ser médico. Meu nome é André Luiz porque minha mãe lia livros espíritas durante a gravidez de um autor chamado André Luiz, que era médico. E ela cismou com esse médico. Então, quando eu perguntava o que você vai ser quando crescer, ela respondia, médico. Mas eu não gosto de cheiro de hospital, ela vai põe máscara. Então, tudo ela tinha uma desculpa, né? E eu lembro que uma das maiores surras que eu levei na minha infância, meu pai chegou bêbado em casa. E desde criança eu tinha o hábito de imitar. Eu conseguia imitar vozes e eu não distinguia se era de homem, de mulher, de velho, de criança. Eu imitava a voz de todo mundo igual. E eu lembro que tinha um comercial que eram 5 bonecas conversando e cada uma tinha uma voz específica. E meu pai chegou, eu estava imitando o comercial, a voz de cada uma delas. E eu levei uma das maiores surras da minha vida por conta daquilo. E eu sabia que eu queria ser ator. Eu lembro que eu desmontei a TV porque eu queria entrar na TV para participar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a galera queria que eu fosse médico. E quando eu entrei de segundo grau, eu fiz eletrotécnica, eu descobri o teatro. E ali eu me descobri. A minha mãe falava que eu era fogo de palha porque nada me agradava. Eu não sabia nada. Eu tentei de tudo. E quando eu vi o teatro, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser ator. Eu vi hoje uma peça que tinha luz, tinha som, tinha um bom texto, tinha bons atores, que era do Grupo Ânima. E eu falei, eu quero ser ator. Ela falou, ator não. Ator, eu não criei filho para ser ator, porque ator é tudo viado, maconheiro, boca suja. E ela tinha razão, né? A voz da experiência. E aí eu formei em Direito depois, para ela. Quando eu formei, eu advoguei por um ano. Foi o ano mais infeliz da minha vida. Eu detestava essa coisa de ter chefe, ter prazo, ter horário, lidar com o patrimônio, com a liberdade dos outros, sabe? Ter que lidar com isso. Juiz, esse ambiente de fórum, delegacia, eu não gosto. Então, foi o ano mais infeliz da minha vida. Eu entreguei o diploma para ela e falei, tô indo embora, atrás do meu sonho, porque a vida é muito curta. E fui embora pro Rio de Janeiro por R$500 na época. Era tudo que eu tinha. Você é cuiabano? Eu sou cuiabano de Chapecruz. Chapecruz, Formei em Direito aqui em Cuiabá e só depois eu vazei pro mundo. Fui com R$500. Com quantos anos? Eu tinha 20 e pouquinho. Foi em 2000. Nossa. Eu fui embora com R$500 e na primeira semana, no primeiro mês, o dinheiro acabou. E graças a Deus, assim, eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho certeza que Deus existe, sabe? Eu não tenho dúvida, porque desde criança ele se manifesta na minha vida o tempo todo. E quando as portas se fecham, quando o mar não se abre, eu ando por cima das águas, sempre Deus dá um jeito. Eu lembro que quando esse dinheiro acabou, meu telefone tocou pela primeira vez lá no Rio de Janeiro, fora minha mãe que me ligava direto, um número lá do Rio, era da Secretaria de Turismo me chamando para um comercial. Meu currículo
tem um negócio chamado Composite, que é tipo o currículo do artista, que tem foto e tal. Chegou até eles e eles me selecionaram sem teste. Pelo meu rosto, eles gostaram e me chamaram. Foi meu primeiro trabalho nacional, com um mês lá no Rio. Mas aí já tinha que mandar um karaokês ali ou não? Não, porque não tinha fala, era só imagem, era de turista, passeando. Legal. E eles sempre acharam que eu era baiano, sempre. Mesmo falando mato-grossense, eles sempre achavam que eu era baiano. É o preconceito, né? Do estereótipo, né? Exatamente. Que a sociedade coloca. Por outro lado, isso rendeu muitos trabalhos. Eu tive que aprender o sotaque baiano. Um dos meus melhores trabalhos na Rede Globo, se vocês derem um Google, o episódio é o Precinho da Vaidade. Coloca isso, é um sob nova direção, eu faço baiano. Irmão do Luiz Miranda, que namora com a Ingrid Guimarães nesse episódio. Massa. E aí eu tô com um sotaque totalmente diferente lá. Não só imitando vozes, mas fazendo a tecla SAP dos sotaques. Exatamente. Do carioquês ao baianês, ao gaudério, porque o gaúcho também, eu formei o curso de operações especiais no Rio Grande do Sul, e a gente acha que o gaúcho na verdade o gaúcho é o estereótipo visual do Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. O gaúcho mesmo da fronteira ali são a maioria, né, pessoas negras e tal. E as pessoas pensam que gaúcho é pessoa branca do olho azul, né? Do olho azul, e não é bem assim. Lá tem uma gurizada que é preta, né? Lá no sul. Lá é mais barba. Barbaridade. Bom, legal. E aí depois dessa experiência no Rio, retorna para Cuiabá, que ano? Não, então, eu fico 10 anos no Rio. Aí eu tava no auge assim no Rio, tinha acabado de fazer RJTV, que é o MTTV daqui da Globo de lá, Sim. né? Tinha saído na revista Veja, tava bombando. Minha peça era um sucesso para assistir Os Segredos de Almelinda, tava com a direção da Ingrid Guimarães e da Heloísa Perissé, que eu consegui convencer as meninas a me dirigirem sem grana nenhuma. Fiquei 2 meses na porta do teatro perturbando elas, enchendo o saco, até que elas me deram uma oportunidade. Fiz um teste no camarim, elas curtiram. Enfim, e aí eu tava no auge do sucesso lá e veio minha intuição, vai pra São Paulo. Aí eu largo tudo no Rio, vou pra São Paulo, fico alguns anos em São Paulo, conheço minha ex-mulher, minha filha nasce, eu mudo pra Portugal, minha ex-mulher é portuguesa, aí minha filha nasce, a gente fica 5 anos juntos, divorcia, aí que eu volto pro Cuiabá. E aí já tem um Portugal, ficou em qual? Eu fiquei na Figueira da Foz, na Figueira da Foz. Legal. E aí voltou para Cuiabá. Aí eu voltei para Cuiabá e eu esperava ficar 1 ano aqui, 6 meses, 1 ano, só para eu me estruturar psicologicamente, porque eu tinha enfrentado a morte do meu irmão mais novo. Durante um assalto, mataram ele, foram assaltá-lo, o cara deu uma pedrada na cabeça dele. Foi aqui em Cuiabá? Em Várzea Grande. Em Várzea Grande deu traumatismo craniano. E o divórcio aconteceu logo naquela semana, então foram 2 baques, assim, sabe? E eu falei, eu vou ficar em Cuiabá 6 meses, 1 ano, me estruturo psicologicamente e volto para essa guerra, né? Que é o Sudeste ali, Rio, São Paulo, esse eixo. É muita gente do Brasil todo disputando as vagas, os trabalhos, né? Eu vou com um teste lá de negros, por exemplo, tem 100 negros. Uma vez eu estava na pior no Rio, tinha R$2,30, eu acho que era o equivalente a uma passagem de ônibus. E eu orando assim, Deus, eu preciso de um trampo, eu vou passar fome, pelo amor de Deus. E aí toca no celular um teste. É um trampo, é internacional, você pode chegar lá na Lapa em tipo 40 minutos. Falei, claro, eu tô correndo pra lá, né? Vou de táxi, mentira, eu tinha R$2,30. Aí me arrumei, peguei o primeiro ônibus que eu vi, eu tava morando em Copacabana, ali numa kitnet, né? Aí vi o ônibus Lapa, entrei, na metade de Botafogo ele entra pra dentro do bairro. Eu falei, Dona, esse ônibus não vai pra Lapa não? Ela falou, só na volta. Vai rodar, vai pra Zona Norte toda, aí na volta que passa na Lapa. Aí eu já desci e fui correndo. Aí eu falei, não vou chegar a tempo, assim, ia faltar poucos minutos, falei, não vou chegar a tempo. Cheguei num taxista, falei, moço, me dá uma passagem de ônibus aí, R$2,30, e eu vou para um teste e tal. Quando eu passar a pegar o papel, eu prometo pro senhor que eu devolvo o dinheiro. Esse homem me esculhambou tudo que é nome. Seu filho da mãe, você quer usar droga, você fala, agora conversinha de ator, teste, vagabundo, safado. Saí correndo, cheguei lá molhado. Quando eu cheguei na Lapa, não era na Lapa, era depois, era nos barracões, a Lapa era só referência, né? Eu cheguei, minha roupa se torcesse assim e derramava. Eu cheguei tipo 1 hora de atraso no teste. Aí a mulher falou, você é o André de Luca? Eu falei assim, cara, você tá muito atrasado, entra logo. Eu falei, eu queria ir no banheiro, ela quer fazer maquiagem? Entra logo lá, pô. Quando entrei eram 100 negros, assim, tinha negro de olho claro, azul, verde, dread, rastafari, 2 metros, 1,5 metro, eu sou um neguinho no meio deles, né? Eu falei, cara, eu não vou passar. E eu era o próximo, e aí o teste era uma mesa de bar com uma Coca-Cola KS em cima, era um comercial da Coca-Cola.
E o teste era só você beber aquela KS como se fosse a melhor coisa da sua vida. E tudo colaborou, assim, o suor minando no meu rosto, a roupa molhada, a sede. E aí a vontade de tomar Coca-Cola. Mesmo que eu não for aprovado nesse teste, vai ser a melhor Coca-Cola da minha vida. A melhor Coca-Cola, deu até uma rota no final, peguei o teste, passei. Então Deus sempre proveu, sabe? Eu sempre acreditei que Ele estava lá e Ele sempre teve. Nunca me deixou na mão. Eu tive uma experiência de quase morte, né, há 2 anos atrás, no meu aniversário de 42. E até hoje os médicos falam que é um milagre eu estar vivo, né? Porque eu fui dado como um morto, assim. Chegaram pra minha família e falaram: pode providenciar todo o funeral dele, que de hoje ele não passa das 16, deram até horário, assim, acho que era 18 horas, ele não passa das 18. E eu ganhei um plano funerário de presente nesse dia, ganhei uma Pax. Minha família correu, fez a Pax e deixou pronto. Tipo de presente que a gente não quer usar, né? Exatamente. Não tão Inclusive cedo. teve outra situação, né, recente, que também que você passou um baque de família, né? Sim, eu tô me estruturando ainda com relação a isso, tô pronto pra gente conversar, né? A gente vai falar a respeito disso mais pra frente, vamos terminar aí essa corrida, e aí depois do Rio, voltou, aí ia ficar 6 meses, o que atrapalhou? Ia ficar 6 meses, 1 ano para reestruturar. E aí eu redescobri Cuiabá. Eu vi Cuiabá com outro olhar. Porque Cuiabá eu não me via morando aqui, pra sempre, assim, sabe? De certa forma eu sentia que a cidade me limitava. Eu sentia que o mercado era muito pequeno. Quando eu decidi ser ator, as pessoas aqui falavam pra mim que eu não tinha a menor chance de ser ator por eu ser negro. Então diziam: você como negro, você só vai conseguir fazer papel de escravo e de empregado. Eu falava: então eu vou ser o melhor empregado que vocês já viram. Eu falei: eu vou ser ator, e eu estava decidido aquilo. Então eu achava que a cidade me limitava, eu me incomodava muito com o calor. Eu falava que eu gostava do frio até eu morar em Portugal, até eu passar frio. Aí eu sei que eu gosto do calor. Exato. E eu olhei a cidade com outro olhar, eu fui abraçado quando meu irmão morreu, e eu tinha muitas oportunidades. E aqui pra galera eu era o André de Luca, sabe? Lá no Rio eu era mais um ator disputando entre tantos outros atores e muitos globais ali. Eu tava gravando muita coisa na Globo, as coisas estavam acontecendo. Mas eu falei: eu sou relevante em Cuiabá. E tem essa questão política que eu gosto muito de me envolver. Eu me incomodava lá no Rio, mas não com a mesma proporção que eu incomodo aqui em Cuiabá. E eu acredito que a Roseli Barbosa ter me processado 2 vezes, isso me coloca no meio político de certa forma, sabe? Com certeza. Ela me coloca ali e ali eu fiquei. Projetou, né? Exatamente. Projetou. Esses são esses momentos da vida que a gente não compreende, né? Cada um na sua devida crença também. Eu sou muito certo de uma força divina, né? De um ser maior lá em cima. E quando Ele permite essas quedas ou essas adversidades na nossa vida, a gente não sabe o que Ele reserva, mas sempre eu falo isso: eu agradeço a Deus diante de todos os cenários, até dos piores. Porque se Ele está permitindo aquilo, eu não sei o que é, mas algo muito grandioso Ele reserva ali na frente. Sim. Então, sempre foi assim, né? não diferente a sua história de vida. E é muito massa. Acho que essa questão da persistência, eu tenho um grande número de pessoas que me acompanham também, né? As coisas que aconteceram e nossa história de vida, de superação. E essa história, na verdade, na grande maioria não, de todas as pessoas que são trabalhadoras, que são, né, diante de tantos sonhos. Até anotei aqui para dizer, né, que sua mãe sonhava que você fosse médico, né? E você não deixa de ser um médico das almas, né? Aquele que leva a alegria, que leva o sorriso. A gente acompanha esse momento trágico, né? De tantas mortes, não só da Covid, perdi amigos jovens aí, recente, não por Covid, mas são circunstâncias da vida e as incertezas, né? Entre o nascer e o morrer, essa jornada, né? Esse flash do trem-bala aí. E a gente vai inspirando pessoas. Então acho muito importante dizer, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão ouvir esse podcast, vão acompanhar, ver o vídeo e dizer: pô, meu sonho é isso também. Então não desista dos seus sonhos. Jamais. Não force seus filhos a viver o seu sonho. Exatamente. Então não faça isso. Seu filho, minha irmã é médica. Sim. E ela queria fazer medicina. Meus pais, minha mãe é assistente social de empresa, meu pai é advogado. E minha irmã com essa ideia, desde criancinha eu ouvia isso dentro de casa: quero ser médico, não, é isso que você quer. Ela saiu de casa com 15 para 16 anos para fazer medicina em São Paulo, foi estudar para fazer, e eu querendo ser policial, enfim, caminhos completamente diferentes. E isso inspira as pessoas. Eu falo: não desista dos seus sonhos. Sim. Não desista dos seus sonhos. O desistir é uma opção sua, não é a opção dos outros. Ninguém vai colocar essa limitação
no seu sucesso. Mais difícil que seja o trajeto, sim, mais saborosa é a vitória, né? Exato. Quanto mais difícil é o trajeto, mais saborosa. E esse retorno muito bem-vindo, fazendo, né, aqui a nossa Almerinda que está aqui, que é, né, uma personagem, né, do André. E não é, ela vem de onde? De onde que ela vem? Qual é a origem dela? Um sobrenome. O sobrenome é o quê? De um ex-marido dela, George Losby. George Losby. O marido dela de fora aí. Mas Almerinda eu tinha feito o meu primeiro personagem feminino, que eu era do Cena 11. Eu fui do Anima, né? Eu entrei no Anima. Fui muito escorraçado pelo Gilberto Nasser do Anima no início. Ele falava que eu de menor dono, de menor talento, ele não me aceitava. E eu falei, não é esse cara que vai falar o que eu posso fazer da minha vida. Se eu estou decidida a fazer isso, é isso que eu vou fazer, não é ele, né? Aí eu fiquei 3 anos no Anima, eu meio que só podia observar. E aí um dia eu vi uma faixa, grupo de teatro Cena 11, era o Flávio Ferreira dando curso, não sei se você conhece o Flávio. Sim. E o Conheço de nome, né? De nome pessoalmente. É meu pai no teatro. O Flávio me acolheu de um jeito, ele viu o talento em mim, ele viu uma persistência, ele viu vontade, e ele ficou comigo lá por 5 anos no grupo dele. E aí eu resolvi voar sozinho. E aí eu fiz meu primeiro personagem feminino no Cena 11, que era uma freira, e a galera ria muito daquilo. Eu escrevi uma peça, eu tava sem luz em casa, virei à noite a luz de vela escrevendo. Escrevi uma peça. É muito louco, né? E estreei. É muito louco. Quem vê as luzes, né, e vê ali o teatro não consegue imaginar o que é o bastidor. É aquela história da bailarina, né, da sapatilha, né? Quando você vê a beleza da cena, não imagina as feridas da dor, né? Exatamente. Massa. Vamos lá. E aí essa peça foi muito legal, assim. Eu vi que a galera gostava dessa coisa, eu fazendo personagem feminino, funcionava muito. E eu estava muito empolgado com esse espetáculo, chamava Anti-Só, que sou acompanhado. Eu fui dar uma entrevista no Diário de Cuiabá. E a redatora-chefe chamava Tânia. E a Tânia esculhambou com o meu espetáculo, ela não gostou de nada, e ela falou que a trama era fraca, e os personagens femininos eram fracos, e ela não gostava de eu fazendo mulher, porque as mulheres não eram de verdade, e ela queria saber que dia que eu ia fazer uma personagem feminina de verdade. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer uma mulher pra você. Cheguei em casa com aquilo na cabeça e fui pesquisar. Aí eu vi que estava em evidência Rosinha Garotinho, Vera Loyola e Narcisa Tamborendeg, assim, mulheres ricas, socialites. Aí eu misturei as 3 e nasceu o menino. É assim que ela surge. E o sobrenome surgiu como? George Losby. Ele existe? George Losby? Existe? Eu lembro que eu estava falando com o diretor e a gente estava pesquisando alguns sobrenomes e ele falou esse, ele chutou esse, acho que era de alguma família de fabricantes de pneus americanos, uma coisa assim. E eu achei engraçado, gostei da sonoridade, falei, vamos usar esse aí. Foi assim que surgiu. Massa, muito massa. E realmente é isso, né? Quando a gente ouve, não tem como, né, não parar para pensar. Um sobrenome desse é uma família de Lorde, né? Legal, muito massa. Bom, como o nosso, né, assunto interage, a arte, eu gostaria que você dissesse se existe conexão e caso exista, como você vê, na sua opinião pessoal, né, isso é muito importante a gente respeitar, e eu tenho sempre dito isso, que o ambiente da democracia Sim. é justamente o respeito das diversidades, em especial da liberdade, né? Muita gente se fala, não, a gente tem que defender a liberdade, mas enquanto a liberdade é aquilo que eu prego, né? Depois Sim. não tem mais liberdade. Como que se conecta a arte, a cultura e a política? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Primeiro, se existe conexão entre a arte, né, e a política, entre a cultura e a política, e se existe, como que é, ou como que você gostaria que fosse? Sim. Assim, eu acho que está tudo muito interligado em vários aspectos, em vários fatores. Por exemplo, muitos atores, muitos artistas dependem de incentivo político para poder trabalhar, sabe? Dependem de verba pública, dependem de leis de incentivo. Então, as coisas estão, de certa forma, interligadas. A maioria dos trabalhos só é possível, viável economicamente, através da ajuda do Estado, né? A gente precisa desse apoio para a coisa acontecer. Se me permita, só antes de você concluir, porque Sim. é um assunto que eu tenho falado muito a respeito disso, e é uma defesa que eu faço, por uma das bandeiras nossas, seja gestão estratégica, seja empreendedorismo. Você não acha que a gente fale, eu me incluo agora como agente político também, e a gente como sociedade, né, num todo,
de nós termos a nossa responsabilidade também de permitir essa dependência ou de existir essa dependência da política para que essas peças em especial, que os artistas, né, precisem desse dinheiro, e que eu defendo um processo reverso que não tem a ver com a cultura, mas o interesse de políticos de gerar escravização no sentido de tornar cada vez mais sociedade e parte da sociedade dependentes dos agentes políticos. Então, será que não falta um pouco de nós como sociedade e principalmente nós como políticos incentivar as pessoas a gostarem, a terem, porque eu conheço alguns lugares, né, no mundo, e a gente sabe que muitos lugares no mundo também tem apoio, tem incentivo à cultura, em especial nas parcerias públicos-privadas, grandes instituições, empresas, incentivos fiscais, mas o número de pessoas que... os escritores de livros, então o número de livros lidos é muito maior do que no Brasil, o número de frequências ao teatro é muito maior, o número de frequências ao cinema mesmo é muito maior do que no Brasil. Então será que não falta um pouco da gente gerar isso para que não haja essa dependência exclusiva, então de fazer as pessoas terem mais prazer ou mais desejo pela arte, pela cultura? Não tem vamos dividir essa meia-culpa também do próprio lado, né, das pessoas que fazem arte, de não carregar essas artes no sentido de ser de acordo com o que aqueles que apoiam politicamente desejam. Eu queria que você desse uma falada a respeito disso daí, que é uma coisa que eu me sinto incomodado, mas eu não vivo, né, o outro lado. Eu nunca fui ator, nunca fui da cultura, apesar de amar teatro, frequentar teatro e já ter, inclusive, né, as peças daqui, vou em quase todas, eu adoro Nico Lau e assim, tudo que tem aqui eu costumo ir. Mas eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso daí, tendo essa atuação já hoje mais politizada, né? Não da política propriamente dita, nem de politicagem, mas politizar. Te vejo uma pessoa muito politizada e um excelente ator, uma pessoa que viveu tudo isso que você já contou da sua história, para que a gente possa, de repente, pensar algo, né, propositivo futuramente. Sim. Vereador, assim, eu posso falar por mim, eu sou um artista que eu não dependo de verba pública para trabalhar desde sempre, sabe? Quando eu optei em falar de política, há 20 anos atrás, ficou muito claro, eu precisava ter uma assinatura no meu trabalho. Eu via, por exemplo, se eu olhar um quadro do Adriano Figueiredo, ou do Adir Sodré, ou do João Sebastião, eu sei quem pintou aquela tela. Antes de eu ler a assinatura, só de eu bater o olho eu já reconheço aquele artista. E eu achava que eu falava sobre tudo e eu não tinha uma assinatura. E a partir do momento que eu decidi que minha assinatura seria falar de política também, que eu seria um ator considerado polêmico, porque eu ia tocar nesse assunto de política, eu seria o bobo da corte, que era o único que poderia falar, do rei, sem perder a cabeça, fazer piada. Eu sabia que eu não teria acesso à verba pública. Eu sabia que eu teria que achar outras formas de sobreviver. E desde então eu consigo me virar. Eu dependo muito da minha plateia. O meu ingresso há muitos anos é 40 inteira, 20 e meia, e todo mundo paga meia. Eu faço promoções para todo mundo pagar meia. Enquanto vem peças de fora, até R$200, 150, eu mantive todos esses anos meu ingresso esse valor. Produzir um espetáculo é muito caro. Os meus espetáculos são muito simples e mesmo assim é muito caro produzi-los. Então o incentivo ele é preciso. O grande problema disso tudo é que fica sempre concentrado nas mãos das mesmas pessoas, aos mesmos grupos. E, por exemplo, um tiro no pé que o Abílio deu durante a campanha foi falar do Conselho de Cultura. Isso voltou a classe artística inteira contra os candidatos. Só que aquilo foi um conselho meu. Eu dei esse conselho para eles, em momento algum eles falavam achando que estavam me protegendo, só que foi uma burrice muito grande, porque eu expliquei para eles. Tem que acabar com o Conselho de Cultura da forma como ele existe hoje. É preciso um conselho técnico, porque tem conselheiro ali, eles não ganham para fazer aquilo. Eu já acho um erro, tem que ganhar, porque é um trabalho. Eles ficam dias analisando projetos. Então tem conselheiro ali que tem empresa que faz projeto, então eu como artista, eu chego lá no conselheiro, contrato a empresa dele, pago 2, 3 mil para ele fazer aquele projeto para mim, e depois eu pago mais 15% para ele aprovar esse projeto para mim lá dentro. Então isso criou-se um comércio. Um ciclo vicioso. Exato, e não são todos, alguns. Só que esses alguns já conseguem manipular. E eu nunca consegui, e eu desisti de participar. Eu resolvi participar no edital de aniversário da cidade de 300 anos. Falei, cara, uma data especial, 300 anos da capital. E haviam várias faixas de valores. Eu participei
no edital pedindo a menor, que era 20 mil, e você tinha que escolher, ou você montava um espetáculo, ou você dava uma oficina, ou você circulava com um espetáculo. Eu propus, com 20 mil, montar 3 espetáculos em 3 bairros, assim, polos, né, periféricos aí da cidade, dar 3 oficinas, montar 3 espetáculos e circular os 3 espetáculos. E as pessoas, não, mas como que você vai fazer isso com 20 mil? Eu falei, eu trabalho sem nada, com 20 mil, eu consigo ainda pagar um pouco minha equipe toda. Não ia sobrar nada para mim, mas era o meu presente para o aniversário de 300 anos da cidade. Eu queria algo relevante. Meu projeto não foi aprovado, o meu projeto empatou com... Eu tenho contato nos lugares, foram mandando foto para mim, printavam as planilhas, meu projeto estava com nota máxima. Quem analisou no final foi o cara do patrimônio, nem era da cultura, e ele falou que o meu orçamento era confuso, meu orçamento foi feito por um contador que só trabalha com isso, e ele foi tirar um ponto só para o meu projeto empatar com um monte de outros projetos. E aí o projeto que ganhou era um projeto dos alunos recém-formados da MT Escola de Teatro, e um dos critérios do edital era, se houver empate, tem que considerar o tempo de trabalho. Eu já tinha quase 30 anos de carreira, eles tinham acabado de formar, menos de um ano formado, e a idade do proponente, tipo, eu tenho idade para ser pai deles. E mesmo assim eles ganharam. E eu fiquei muito revoltado, e eu decidi que eu não participo mais, porque é uma máfia. Então o meu conselho para os meninos foi, acabem com o Conselho de Cultura de Cuiabá, da forma como ele funciona, mas criem um conselho técnico, com pessoas que saibam o que estão fazendo. Se for preciso contratar técnicos de fora, manda esse projeto sem o nome, mas que eles saibam a relevância artística que aquilo tem, mas que não se analise por interesse financeiro ou amizade. E distorceu, né? Quando foi falado a respeito, exatamente, distorceu completamente. E vejo que, entre erros e acertos, eu converso, né, tanto com o Velaton quanto com a Abílio, a gente tem um bom contato, esse gabinete era inclusive, né, o gabinete que era da Abílio, mas eu falo o seguinte, a arte da comunicação é talvez uma das artes mais importantes e, sem sombra de dúvida, a mais relevante para um agente público. Sim. Para um agente público. Sim. E por vezes nós vimos, estando próximo ali, essa forma do Abílio se comunicar, possibilitando que as pessoas compreendessem diferente do que ele estava querendo dizer. As coisas se voltando contra ele. Voltando contra ele. Então são medidas importantes. Eu falei isso recente, tenho batido nessa tecla em relação aos comissionados. Não sou contra, existem excelentes profissionais que são comissionados, excelentes profissionais que são concursados. Sim. Não é o fato de ser concursado ou comissionado que declara competência. Sim. Mas alguns cargos precisam ser ocupados por pessoas que têm estabilidade. Sim. Em especial aqueles que vão atestar nota, porque se não for, eu posso forçar, André, se você não atestar nota desse jeito, olha, mas está em desconformidade, mas você quer perder o cargo? Sim. Então, algumas coisas precisam ser melhor escolhidas. E aí, quando a gente vai para a cultura, não é diferente nas outras secretarias. Você pega uma secretaria, um cargo de uma coordenação de uma unidade de saúde, e aí você vai ver qual que é a experiência da pessoa. A pessoa tem há 7 anos cozinhando próximo à família dali do prefeito, mas sim, ele recebeu uma promessa e tal, e como é um cargo que tem um valor maior, tem VI, tem outras benesses, não, então coloca aquela pessoa ali. Então, é um dever nosso, sim, politizar a população para que elas compreendam que não é um aspecto só da cultura. E eu chamo muito essa atenção, por quê? Porque quanto menos a gente precisar do poder estatal, quanto menos Estado na nossa vida, sim, mais próspera será a sociedade. Então, peraí, como que a gente consegue depender menos do Estado, oportunizar mais para essas pessoas? Vamos colocar critérios objetivos, onde as pessoas vão acessar, mas isso daqui, se a gente for dividir todo o volume, vai dar pouco para cada um, mas vai alcançar mais pessoas. Uhum. Então, o que a gente percebe hoje? Existe um monopólio, né, de grupos, sim, em todos os segmentos, na saúde, nas obras, na educação, em todos os segmentos, na cultura também não é diferente, né, nas agências de publicidade, os contratos, no fornecimento de software, né? Enfim, é importante que as pessoas comecem a buscar, e nós ouvimos, eu ouvi muito até anos atrás, eu falava assim, política é coisa de vagabundo. Uhum. Por que a gente falava isso? Porque a gente cresceu ouvindo isso. Eu tenho certeza que você também deve ter ouvido isso. Você vai mexer com política só tem uma coisa safada.
Isso faz com que a pessoa fala, é aquela regrinha de 3, né? Quer dizer, se política é coisa de vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não gosto de política. Eu não me envolvo com política, eu não quero saber de política. Sim. E isso daí faz com que fique muito mais fácil para as pessoas que querem, né, fazer com mau uso, fazer. Então, aquele ditado também, política, religião, futebol não se discute. Se discute sim. Se discute com certeza, né? Tem que discutir. Mas é para calar a sociedade, né? O princípio básico. Como que existe democracia sem discussão de política? Sim. Sem você, né? Existem algumas discussões, inclusive, quando falam, né, alguns modelos de votação em nível mundial, e aí você fala com as pessoas, né? Algumas pessoas defendem e falam assim, olha, como que é? Todos os votos valem a mesma coisa. E aí você tem uma pessoa que vai votar, o analfabeto, e eu passei por isso, a pessoa fala assim, ó, o que eu voto? Quais são os números que eu coloco? Coloca para mim na ordem. Se eu sei, eu não sabia no que estava votando, mas para colocar na ordem. E a gente fica refletindo, né? Quantas pessoas estão nessa situação, né? Sim. De fazer isso. E essas pessoas não percebem que elas estão suscetíveis. Né? Existe interesse de manter elas naquela condição. E se elas se libertarem, sim, elas vão, mas espera aí, você quer meu voto por quê? Sim. O que você fez? Né? O que você fez? Então é muito interessante, e esse seu trabalho é fundamental nessa politização da sociedade. Né? E o seu jeito de fazer política é maravilhoso, porque ele consegue prender a atenção, porque ele é o que você disse, é o misto, a gota, né, entre o humor e a dor, né? Sim. Você sofre rindo quando eu vejo os seus vídeos falando, né, da situação do prefeito. Não tem como você não rir. Sim. E aí no final você fala, cara, eu tô rindo para não chorar, literalmente para não chorar. Então é maravilhoso, eu sou muito fã do seu trabalho, é bom demais. Deixar mais uma pergunta aqui, né? Para você, como é que é um artista e tem um posicionamento às vezes um pouco contraditório da grande maioria das pessoas que convivem no meio artístico, em especial, sim, quando se fala de política, né? Sim. E logicamente agora tenho mais convicção disso, né? Por não depender de dinheiro público ou dinheiro do poder público. E nessas decisões de trabalho, como que é para você ser como se colocar, né? Falar patinho feio e falar que tá falando que é feio. Ainda vai falar, tá falando que é feio. Vai virar preconceito, né? Mas como que você se sentir realmente fora do ninho? Como se tivesse, né, alguém, sim, ali e fala assim, não, que tá ali, mas não tipo Zagalo, né? Você não tem que me engolir, né? Sim. A classe artística aqui em Cuiabá, eu costumo dizer que eu divido a classe, isso é meu ponto de vista, tá? Eu divido a classe em 3 partes. Tem aquela galera que estudou muito, eles sabem tudo sobre teatro, eles sabem tudo, é aquele tipo de pessoa que sabe tudo sobre carro, mas se você entregar um carro e fala dirige até Chapada, não sabe dirigir. São pessoas que estudaram muito, têm mestrado, têm doutorado, mas elas não sabem fazer teatro, elas não sabem a prática, elas sabem a teoria. Já tem um outro grupo, o segundo, que são pessoas que são chão de fábrica, elas estão ali trabalhando e elas não conseguem ter tempo para estudar. Mas elas sabem fazer, elas sabem por intuição, por tempo de trabalho, você vai convivendo com outros artistas, você vai aprendendo ali o time, a coisa. E tem um terceiro grupo que é o intermédio, são pessoas que estão trabalhando, conseguem estudar, viajam, têm condições de... E eu me incluo nesse terceiro grupo, sabe? Mas é um preconceito muito grande, esse primeiro grupo que tem acesso aos editais, essa galera, eles olham pra gente como menos. Você não tem um doutorado, eu não sou formado em teatro. E eu não me sinto menos que nenhum deles que tem diploma, nenhum desses doutores em teatro daqui. Coloca a gente no palco com 500 pessoas e manda improvisar em cima de temas. Eu quero ver o que acontece. E isso, eu fui muito destratado por muito tempo, sabe? Eu fui visto mesmo como um patinho feio da cultura. Eu ouvia muito que artistas diziam que não entendiam por que eu tinha público, como eu conseguia viver com a minha arte, que eu não era artista, que eu era um travesti. Eu ouvi muito isso. E nada contra as mulheres trans, só que eu não sou uma mulher trans, eu sou um ator que também faz personagens femininos. Mas, por exemplo, eu gravei para a HBO há 3 anos atrás, está super atrasada essa minissérie para ir ao ar, The American Guest, o hóspede americano. Eu fazia um capanga lá do Rondon, eu não faço só mulheres, né? Eu faço tudo. Uma das grandes características do artista é a versatilidade. Sim. Né? Então, se a gente for parar para pensar e falar assim, eu tenho um artista e ele faz um personagem
né? Vários personagens masculinos. Sim. Eu tenho um artista que faz vários personagens masculinos e vários personagens femininos. Exatamente. Então a versatilidade te dá muito mais abrangência justamente nisso, de falar assim, não, mas eu preciso desse, eu faço. Não, eu faço também. Eu faço. Isso eu faço. Eu faço até animal, toca pra mim. E eu imito. Qual raça que você quer, né? Qual raça que você quer, qual latido. Exatamente. É isso daí, eu sou muito, mais fã ainda, Sim. André. E eu fui notar, Pacola, que a galera gostava de mim quando eu tava no Lady UTI. Porque assim, agora a classe se uniu para eleger Manoel. Grande parte, assim, a maioria, 90% da classe artística aqui se uniu para eleger Manoel. Eu entendo o movimento. A Almerinda, ela votou nulo, ela fez campanha pro voto nulo, ela falou não concordo nem com Emanuel, nem com a Abílio. Eu não consigo votar em Emanuel. Eu acho que a Abílio estava perdido na campanha, estava precisando de um assessoramento melhor para as falas dele, para as decisões, porém eu não consigo votar em Emanuel. Eu votei no Abílio, fui massacrado na internet por declarar meu voto nele, expliquei o porquê, mesmo não concordando com várias atitudes, eu não consigo votar em um corrupto que tem vídeo, tem prova, cara caindo propina, a Riva falou, o Silval falou, todo mundo falou. Você sabe que é propina, gente, tá na cara ali, mas eu não consigo. E a classe se uniu para isso. Ok, eu entendo, é uma decisão, sabe, eu respeito. Porém, no momento em que explode a primeira bomba do Emanuel lá, que foi um desvio de dinheiro do Covid, eu cobrei da classe artística. Falei, vocês elegeram. Cadê o posicionamento? Só eu vou ficar gritando? Ninguém vai falar nada? E aí eu saí dos grupos que eu participava, que estavam todos os artistas de Mato Grosso. Eu não me sinto parte do todo daqui. Eu realmente me sinto alheio. E eu percebi que uma parte da classe artística, graças a Deus, a parte que eu mais gosto, que eu mais respeito, que eu realmente me encanto com o trabalho, eles gostam de mim. E eles me homenagearam quando eu estava na UTI, se uniram, fizeram um show. Isso me emocionou muito. Tinham pessoas ali que eu achava que não gostavam de mim e demonstraram carinho e amor. Mas há uma grande parte da classe que me detesta e não entende o meu sucesso. Mas essa